O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu vos digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nós vamos caminhando no nosso ano litúrgico, chegamos então ao 6º domingo do tempo comum, onde nós então, na próxima quarta-feira, iremos dar uma pausa nesse tempo chamado comum para entrar num novo tempo, o tempo da Quaresma. Onde nós então, a partir dessa missa da celebração de cinzas, nós iremos então iniciar um caminho de 40 dias para nos preparar para podermos celebrar e bem a grande festa da Páscoa do Senhor. Mas enquanto isso não chega, nós então somos convidados a acolher essa proposta qual o Senhor então traz para cada um de nós e
Já tem há 2 domingos que nós iniciamos o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, onde nós temos então o conhecido Sermão das Bem-aventuranças, onde nós vimos o caminho de vida, de felicidade, mas principalmente, Mateus está preocupado em poder mostrar para nós que Jesus é um novo Moisés, que veio agora então apresentar um caminho das leis, mandamentos, mas não aquela lei escrita em pedras, mas escrita agora no nosso coração. E é o que nós temos então acompanhado, nos 2 domingos anteriores. E hoje, em continuidade, continuamos nessa mesma caminhada, ou como diz os jovens no dia de hoje, na mesma pegada, E para que nós possamos então acolher essa palavra de Deus hoje, é preciso compreender, porque parece dura, E realmente é, mas para aqueles que vivem à toa, como muitas pessoas no dia de hoje. Mas para nós que buscamos então viver a vontade de Deus, não é algo pesado, e é isso então que a liturgia mostra para nós hoje. Mas, queridos amados irmãos, principalmente, a primeira leitura, hoje ela vem ao nosso auxílio para mostrar para nós que nós temos então a oportunidade de poder fazer escolha na nossa vida. O caminho do bem, o caminho do mal, que infelizmente é onde a maior parte prefere escolher. O caminho do mal. Mas onde está a maldade numa pessoa então ali, que aparentemente ajuda o outro, depois posta nas mídias sociais? Ora, vamos entender, Vamos entender o nosso relacionamento com os irmãos dos dias de hoje. Mas nós temos essa oportunidade de poder escolher o caminho do bem ou do mal, da vida ou da morte. Nós temos a oportunidade, porque Deus nos deu, além do dom precioso da vida, Ele nos deu também a graça de podermos fazer a nossa escolha. Ora, se nós optarmos então em não viver o caminho do bem e viver o caminho do mal, Ele vai continuar amando a cada um de nós da mesma forma, da mesma maneira. Não é assim a mãe, Quem é mãe que o diga. Embora a mãe insista, apresente o caminho para os filhos, o filho muitas vezes vai lá o caminho contrário, mas a mãe continua amando o filho. Por quê? É amor. O amor supera tudo isso. Mas é claro que sofre também, porque o filho vai sofrer se ele pudesse ouvir e percorrer o caminho que a mãe instruiu, com certeza erraria menos na vida. E assim também é com nós, porque Deus, que também é a nossa mãe, é o pai e mãe, Ele também apresenta o caminho de felicidade para nós. Mas muitas vezes nós optamos em seguir caminhos contrários, do caminho a qual Ele apresenta para cada um de nós. Mas enfim, voltando então, aproveitando já que entrei na primeira leitura, vamos ver então o livro do Eclesiástico, Fala para nós então o seguinte, olha, você observando os mandamentos, você será feliz, mas você tem o direito de poder fazer a sua escolha. Por quê? Ora, no tempo que o autor então escreve esse livro, um pouquinho antes do nascimento de Jesus Cristo, cerca de 100 anos antes, por aí, as pessoas então estavam em voga o quê? A questão da sabedoria dos homens, os grandes filósofos, pensadores do tempo, e muitas pessoas estão optando, por isso, porque é a modinha, é algo que está ali em voga no momento, e as pessoas querem então valorizar esses pensamentos, porque as pessoas falam bonita palavra, então, nossa, que bonito isso, e com isso estão deixando de lado a verdadeira sabedoria. É esse o convite que o autor então, quer mostrar para os judeus, que a maior sabedoria vem de Deus e não dos homens. E aí então, a segunda leitura também vai nos falar de sabedoria, mas aqui na primeira leitura, ele quer mostrar para eles que Deus é tão sábio que Ele sabe, dar a oportunidade e dar o livre-arbítrio à pessoa poder fazer a sua escolha, o caminho que Ele quer seguir, É claro que as consequências vêm se você optar pelo caminho errado, que você também vai colher frutos de coisas erradas. Não há como então a gente plantar limão e colher abóbora, É caminho distinto. Se você planta o bem, vai colher o bem. Se planta o mal, vai colher o mal. E não é punição, não é castigo de Deus. Porque muitos pensavam dessa forma, dessa maneira. Mas aí então o salmista nos convida a ir além, porque olha só, vai dizer que feliz é o homem que então vive sem pecado, ou seja, que busca viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Esse é verdadeiramente o homem feliz e não aqueles sábios, aqueles pensadores grandiosos, Não, tudo isso é perdição, para nós enquanto seres humanos e pessoas de fé. Mas olha só, feliz o homem sem pecado que na lei do Senhor vai progredindo. Então, o salmista mostra para nós que nós já não nascemos prontos e acabados, não, eu vou viver sem pecado e vou continuar dessa forma, ou pelo contrário,
eu errei, eu pequei, agora eu estou fadado, então condenação eterna não. Nós tivemos a oportunidade também de errar e poder então nos arrepender, nos converter, que é justamente, né, aquilo que vai nos propor esse tempo da quaresma. Nós temos a oportunidade de novamente escrever uma nova história, de fazer diferente. Eu errei, poxa vida, me arrependi, mas eu vou buscar fazer certo. Então, vai progredindo na lei do Senhor. É feliz essa pessoa. Porque muitas pessoas acham feio, poxa vida, eu errei, eu tenho vergonha, eu não vou confessar porque eu tenho vergonha de falar do meu pecado. Mas espera aí, para fazer a coisa errada a gente não tem vergonha, né? Mas para poder então ali se converter, para poder então mudar de direção, para poder então ali fazer diferente, a gente vai ter vergonha? Não. Temos essa oportunidade, temos essa graça porque o nosso Deus é misericórdia. Ele não condena, não julga ninguém. Quem condena, julga, somos nós, seres humanos, infelizmente, né? Que não deveríamos agir dessa forma, mas enfim, é preciso progredir então na lei do Senhor. E aí nós podemos então, né, aproveitar também, pegar como gancho a segunda leitura de hoje, porque também vai nos falar de sabedoria. Por quê? Também para o tempo de Paulo, que está então ali escrevendo para a comunidade de Corinto, que como nós estamos acompanhando também, é uma comunidade difícil. Por quê? Prostituição, corrupção, injustiça, disputa, rivalidade na comunidade cristã, tudo isso está ali, né, permeado, e muitas pessoas estão achando bonito, porque também, né, lá haviam pessoas pregando maravilhosamente, poderosamente, e achando bonito, né, e ele vai dizer o seguinte, olha, a sabedoria do mundo, ela é vã, mas a sabedoria de Deus, essa, né, ela não falha, essa é a rica sabedoria que nós devemos tomar posse para nós. Porque se o mundo fosse então de fato sábio, eles não teriam condenado Jesus à morte. Teriam entendido, né, que Deus veio nos visitar e veio apresentar o amor de Deus para nós. E é esse amor, meus queridos amados irmãos, que nós então podemos ver na pessoa de Jesus Cristo, que está nos ensinando a como então viver bem os mandamentos de Deus. E aí nós podemos ir para o evangelho de hoje, né? Um evangelho longo, mas que nós podemos então aqui enxugar ele para poder compreender todo esse conteúdo que nos foi passado e transmitido hoje. Por quê? Torna a repetir, Jesus está então apresentando para nós os caminhos da felicidade, o caminho da vida para as pessoas. Mas e para isso ele vai então pegar no centro dos 10 mandamentos. E qual é o centro dos 10 mandamentos? Versículo 21, não matarás. Não matar. E por que Jesus está dizendo isso? Ora, Jesus não veio então ali, né, como ele mesmo diz, não veio para poder então ali descartar a lei e apresentar uma nova lei. Não, ele não veio tirar nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhuma vogal, nada, não veio tirar nada. Ele veio acrescentar, ajudar as pessoas a entender como de fato é viver os mandamentos. Por quê? Os judeus, né, e Mateus, ele fala com a comunidade de judeus que se converteram ao cristianismo. Ele então quer reafirmar e mostrar para a sua comunidade o seguinte, olha só, Jesus não veio nos trazer nada diferente, pelo contrário, veio nos ajudar a entender como viver os mandamentos, como de fato colocar em prática isso. Não é somente através dos 613 leis que então foram colocadas, que a pessoa então pode alcançar a salvação, não. O caminho é viver os mandamentos, e olha, o mandamento não é difícil, é fácil, porque ninguém vai dar algo, né, que nós não temos acesso. Pelo contrário, vai dar algo para nós que nós podemos estar ao nosso alcance. E está. É preciso querer, é preciso ter sabedoria para poder compreender a vontade de Deus. E aí então, ele vai falar da questão dos mandamentos, né? E principalmente o mandamento não matar. Mas espera aí, eu não pego faca, não pego arma, não mato ninguém assim. Mas a gente pode entender de outras formas, a gente pode matar as pessoas. E como assim? Ora, vamos adiante então no Evangelho. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Todo aquele então que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife, ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, muitas vezes as pessoas não matam, né, com armas, mas você chega e fala para a pessoa, poxa vida, você não consegue fazer, você é uma pessoa burra. Olha só que palavra aí, e aquilo, meus queridos amados irmãos, ainda mais nos nossos tempos, aquilo fere, magoa e traz até trauma na vida das pessoas. Quantas crianças, ou até mesmo quantos de nós, não ouvimos nossos pais lá no passado dizer algo para nós, que trazemos consequência disso ainda nos dias de hoje?
Muitas vezes a pessoa não consegue então assimilar uma disciplina matemática, por exemplo, porque lá no passado, poxa vida, você não acertou essa continha, você é burro, né? E a pessoa guardou aquilo no coração, bloqueou e não consegue assimilar, né, o ensinamento para poder saber fazer uma conta, uma equação, enfim, seja qual for aquilo que nos for proposto na matemática. Então, tudo aquilo pode trazer transtorno para nós enquanto ser humano. Jesus está falando justamente isso, né? Então, muitas vezes com pequenas palavras que a gente não presta atenção, e a palavra tem poder. Por isso a gente deve prestar atenção naquilo que a gente fala com os nossos filhos e também com as pessoas. Ah, mas você é um tolo, você é um incapaz, você não tem capacidade para isso, né? Você não está preparado para isso. Não. Meu irmão, você está com dificuldade? Olha só como que a gente pode melhorar isso. Meu irmão, você não está conseguindo fazer isso? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Mas não, a gente só quer condenar, apontar e já decretar sentença contra a pessoa. E não é esse o caminho. E principalmente nos relacionamentos nos dias de hoje. E aí então, olha só, também pode dizer, poxa, você é tolo, você caiu nessa ligação que fulano ligou lá essa semana mesmo, né? Minha mãe mandou mensagem. Novamente clonaram os seus contatos aí, mandaram mensagem para mim dizendo, mãe, olha, eu estou precisando de um dinheiro para pagar uma conta, aqui a senhora me ajuda, não sei o quê. Só que ela me conhece, então ela falou assim, não, e pegou, desligou, bloqueou lá a pessoa, mas olha só, se é uma pessoa então, né, que não tem esse conhecimento, pode cair num golpe desse e ainda ouvir a pessoa dizer, poxa, mas você é tolo, hein? Você caiu nesse golpinho já, isso aí já está manjado. Mas por que a gente não vai ajudar, né? Por que a gente não vai buscar entender a pessoa? Porque muitas vezes a pessoa ali, e olha, as pessoas têm habilidade para isso, né? O mal, nossa, a pessoa traz um discurso completamente que envolve a pessoa. E aí leva a pessoa, induz a pessoa a poder então ali ajudar e cair nos golpes nos dias de hoje. É incrível, né? Porque para poder fazer coisas boas ninguém para pensar, mas para poder fazer o mal, tá cheio, né? Ainda mais nesse tempo de carnaval, as pessoas querem ali o dinheiro para poder farrear por aí, então vão tentar tirar, mas trabalhar que é bom ninguém quer. Mas enfim, as pessoas podem condenar as pessoas como tolo. Então, meus queridos amados irmãos, é com pequenos detalhes na nossa vida, nos nossos relacionamentos, que a gente pode matar a pessoa. Então é preciso vencer e entender, buscar entender aquilo que nós falamos, porque torna a repetir, a palavra tem poder. Então é preciso avançar, porque olha só, e aí a gente vai se indispor com as pessoas e vai vir na igreja todo bonitinho, você fez mal para a pessoa e está aqui, não, estou levando minha oferta, mas espera aí, o coração daquele irmão está lá ressentido com aquilo que você falou, aquele atrito. Jesus diz o seguinte, vai resolver isso primeiro, depois você oferta. Vai ali então, né? Como você vai comungar, ou seja, estabelecer comunhão, se você não está em comunhão com o seu irmão. Então é preciso, né? E olha, o tempo da Quaresma vai nos favorecer para isso, para que nós possamos então compreender e vivenciar como de fato fazer para poder tornar os nossos relacionamentos amigáveis com as pessoas, para que nós possamos ser irmãos das pessoas. E aí então, olha só, se nós não fizermos isso, aí vamos pagar as consequências, não é punição de Deus. Olha só, aí então o adversário vai lá, a pessoa entra com um processo de você, danos morais, você vai lá pagar, enfim, e vai ficar preso, pode ocorrer o risco até de ser preso. E ali, enquanto não pagar o último centavo, não vai sair de lá. E não adianta culpar Deus, é a nossa decisão, a nossa escolha, o bem ou o mal. Nós escolhemos o mal, vamos pagar com o mal, né? Com o mal. O mal, muitas vezes, é o quê? É a nossa privação da liberdade. Então, eu preciso compreender que as coisas de Deus, né? E viver não é difícil, somos nós e muitas vezes complicamos. E aí, então, olha só. Mais uma vez, Jesus vai dizer aqui, não cometerás adultério. E aí a pessoa pensa que adulterar uma pessoa é, então, trair a sua esposa com outra. Não, mas Jesus vai dizer o seguinte, há outras formas também de cometer adultério. Por exemplo, né, a gente só pensa em adultério com a esposa ou com o marido, mas o adultério também com Deus. Quantas vezes eu venho aqui na igreja, né, e comungo, faço os meus preceitos, cumpro meus preceitos, busco viver a minha fé, mas chega ali no momento, uma pessoa chega então ali querendo cometer violência contra a outra, você fala, não, você tem que fazer isso mesmo, você está certo, ele fez isso, tem que pagar por isso. Mas espera aí, a gente não está adulterando porque não é isso que nós professamos enquanto fé. A gente, então, na nossa fé, a gente professa o amor. O amor não é, então, ali, né, se vingar das pessoas, fazer justiça com as nossas próprias mãos, não.
Não cabe isso a nós, né? Então nós poderíamos então estar adulterando também contra Deus. Então, meus queridos amados irmãos, não vamos pegar aqui nos pormenores, né? Mas vamos entender que Jesus nos convida a ir além. Quando nós então ali somos fiéis, olha, eu me dispus a poder então ali estar doando, trocando o meu trabalho e minha mão de obra com aquela empresa, eu vou ser fiel a ela. Ah, mas apareceu uma outra empresa aqui, me pediu ali algumas informações referente a um produto que nós estamos lançando, né? E aí você está sendo infiel também com a empresa. Então percebe que é além, é muito mais do que a questão do adultério enquanto ser humano, né? Então é preciso ali, de fato, compreender para que nós possamos viver e entrar nessa dinâmica nos caminhos da felicidade. E olha só, nós então temos aqui no versículo 32 também, não jurarás falso. Mas por quê? Antigamente as pessoas falavam, você me vende isso e eu juro por Deus que eu vou te pagar todo mês essa quantia certinha. Mas espera aí, será que a gente vai conseguir realmente pagar aquilo? Ou será que nós estamos visando somente, né, ter aquele objeto, aquilo para nós? Então, Jesus nos chama a atenção aqui também para que nós possamos então pensar naquilo, nos nossos relacionamentos, naquilo que nós buscamos, colocar Deus no meio, sendo que Deus não tem nada a ver com aquele negócio nosso, né? Então é preciso, de fato, compreender, porque entendendo dessa forma nós vamos viver e muito bem. E vamos ser felizes, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas olha só, nós temos então, né, aqui no finalzinho, né, que é muito interessante também desse evangelho, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. E tudo aquilo que for além disso, vem do maligno. Porque tem pessoas que querem ser tão perfeitas que dizem, não, sim, olha, o meu sim é tão forte porque certa situação no passado, eu fiz isso, aquilo, outro, eu consegui, eu fiz, eu cumpri. Então, ou seja, está excedendo. O seu sim é sim, pronto, a sua vida, o seu testemunho deve, de fato, bastar para isso. Não precisa complementar com nada, porque se isso for esse complemento tanto para mais quanto para menos, não vem de Deus. E nós não queremos aquilo que não vem de Deus, porque o que vem de Deus é bom, e aquilo que não vem de Deus não é bom. Então, qual a escolha que nós devemos fazer? Tudo isso acontece porque Jesus convida, né, os seus discípulos e a todos nós a sermos melhores do que os fariseus, os escribas, porque são pessoas conhecedoras da palavra, da sua fé, da sua religião, mas que vão acrescentando tantas coisas para poder então dizer que são os perfeitos. Meus queridos amados irmãos, perfeito só Jesus, só Deus. Nós somos imperfeitos, sim, mas estamos buscando essa perfeição. E para que nós possamos alcançar essa perfeição, Jesus nos apresenta esse caminho. É vivendo dessa forma que nós seremos felizes e vamos entrar na dinâmica da santidade, que é o convite que o Senhor faz e espera de cada um de nós. Que nós possamos então aproveitar essa liturgia de hoje para poder então analisar a nossa vida, para que entrando na quarta-feira, nesse novo tempo de conversão, tenhamos já, né, parâmetros, metas, sentidos na nossa vida que nós precisamos trabalhar para melhorar enquanto seres humanos. Que o Espírito Santo de Deus, né, nos ajude a podermos então a entender a vontade dele em nossa vida e que nós possamos buscar, juntamente com a intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, buscar em tudo fazer a vontade do seu Filho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.